Som ativado. José? Boa tarde a todos. Declaro aberta a 117ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Liga Está desligado o microfone. Boa tarde a todos. Para a chamada, pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. A seguir, passaremos à votação e discussão da ata. Em discussão, a ata da 116ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, aos contrários, queira se manifestar. Aprovada a ata da 116ª sessão ordinária. Em discussão, a ata da 74ª sessão extraordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, aos contrários, queira se manifestar. Aprovada a ata da 74ª sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que dê o prosseguimento com recebimento de matérias do Executivo. Recebimento projeto de lei número 30/2020, que dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021. Só isso? Peço ao secretário que dê prosseguimento com o recebimento de matérias do Legislativo. Não, é resposta a requerimento. Resposta a requerimento. Não, tem recebimento de matérias. Agora recebimento. Recebimento de projetos. Não. O projeto do Executivo já foi recebido. De lei do Legislativo agora. Não. Tem 2 projetos de lei do Legislativo. Não, mas isso é depois da resposta do Executivo. A ordem não tá ok aqui. Não, é que ele está anunciando que é... É o roteiro. Então, o roteiro está certo. Resposta do requerimento. Peço ao secretário que dê continuidade. Recebimento de respostas aos requerimentos do Executivo. Ofício número 120 de 2020, em resposta ao requerimento número 31/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre a empresa de coleta de lixo. Recebimento do ofício número 121 de 2020, em resposta ao requerimento número 36 de 2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre estudos para parceria com empresas de terraplanagem para manutenção de estradas. Recebimento do ofício número 122 de 2020, em resposta ao requerimento número 37 de 2020 do vereador pastor Kennedy Marques, informações sobre a manutenção da Avenida Milton Cardoso Leite. Ofício número 123 de 2020, em resposta ao requerimento número 38 de 2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre o aluguel do prédio do SEMEC. Recebimento do ofício número 124/2020, em resposta ao requerimento número 39 de 2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre contratação de professores diversos para a área de esportes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu não posso pedir a leitura do requerimento? Pode? Se você tiver as perguntas aí, sim. Tá.
Esse eu passo, mas os outros eu posso. Só para saber. Sim, Pode? normal, normal. Se eu tiver pergunta, obrigado. Não, vai fazer? Não. Peço não, ao mas- secretário de continuidade. Recebimento do ofício número 143/2020, em resposta ao requerimento número 40/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre manutenção da Rua Maria José Cardoso da Silva, no bairro Roda da Carroça. Ofício número 125/2020, em resposta ao requerimento número 41 de 2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre projeto de lei número 01 de 2020. Ofício número 144/2020, em resposta ao requerimento número 42/2020 do vereador Rodrigues, informações sobre possível convênio com a Secretaria da Administração Penitenciária. Recebimento do ofício número 145/2020, em resposta ao requerimento número 43/2020 do vereador Rodrigues, informações sobre manutenção da Rua Bernadette Nunes de Campos. Ofício número 146/2020, em resposta ao requerimento número 45 de 2020 do vereador Rafael da Ípica, relatórios dos valores repassados às empresas IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, e a Associação Beneficente Cisne, área da saúde, no exercício de 2019. Recebimento do ofício número 130/2020, em resposta ao requerimento número 46/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre relatórios diversos da área financeira. Ofício número 126/2020, em resposta ao requerimento número 47/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre relatórios de despesas da saúde. Ofício número 127/2020, em resposta ao requerimento número 48/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre poda de árvores. Ofício número 147/2020, em resposta ao requerimento número 50/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre o Conselho Municipal de Cultura. Ofício número 137/2020, em resposta ao requerimento número 51/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre o posto de saúde do Jardim Vitória. Ofício número 139/2020, em resposta ao requerimento número 52/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre adequações no barracão do Horto Florestal. Ofício número 128/2020, em resposta ao requerimento número 53/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Ofício número 141/2020, em resposta ao requerimento número 55/2020 do vereador professor Giovanni, informações sobre ações com programa ou convênio de políticas voltadas para idosos. Ofício número 148/2020, em resposta ao requerimento número 56/2020 do vereador professor Giovanni, informações sobre o patrimônio do Departamento de Cultura. Ofício número 142/2020, em resposta ao requerimento número 57/2020 do vereador professor Giovanni, informações sobre o Caminhão da Alegria. Ofício número 140/2020, em resposta ao requerimento número 58/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre irregularidades Fundef nos exercícios de 2000 a 2005. Ofício número 129/2020, em resposta ao requerimento número 59/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre fechamento da agência de Correios Comunitária do bairro Dona Catarina. Ofício número 138/2020, em resposta ao requerimento número 61/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre a revisão anual dos salários dos servidores. Ofício número 149/2020, em resposta ao requerimento número 66/2020 do vereador Abner Segura, informações sobre taxa de coleta de lixo. Boa parte. Com a palavra, o vereador Abner Segura por 5 minutos. Gostaria que essa informação fosse passada. Tá escuro. Pois não, Primeira vereador per- Abner, por favor, não saiu o teu áudio aqui. O senhor tem as perguntas? Gostaria de fazer as perguntas. Pode fazer.
Qual o valor arrecadado pela Prefeitura com a taxa de coleta de lixo no ano de 2019? Resposta número 1. Arrecadação, valor R$ 3.703.765,19. Qual o valor da taxa de inadimplência referente à taxa de coleta de lixo de 2019? Resposta 2. Valor da inadimplência, R$ 1.248.111,71. Porcentagem sobre o valor a ser arrecadado, 25,19%. Qual o valor total pago pela Prefeitura à empresa que realiza a coleta de lixo e a varrição das ruas no ano de 2019? R$ 5.647.212,86. Houve déficit na prestação de serviço, ou seja, a Prefeitura pagou mais do que arrecadou? Qual o valor? Resposta número 4. Valor arrecadado em 2019. Ficha número 67, taxa de serviço urbano, valor R$ 3.626.844,24, incluso TCL e varrição. Ficha número 11, taxas, multas e juros, valor R$ 76.921,55, incluso TCL e varrição. Valor pago em 2019, R$ 5.268.332,34, incluso TCL e varrição. Déficit, R$ 1.641.488,10. Ok, obrigado. Peço ao secretário que dê continuidade. Recebimento do ofício número 150/2020, em resposta ao requerimento número 68/2020 do vereador Abner Segura. Informações sobre dívida ativa. Gostaria de saber o valor também. O valor inscrito em dívida ativa no exercício de 2019, alusivo ao IPTU arrecadado. Desculpe, estou lendo a resposta. Qual o valor total inscrito em dívida ativa referente ao IPTU, Imposto Especial Territorial Urbano, no ano de 2019? Resposta número 1. O valor inscrito em dívida ativa no exercício de 2019, alusivo ao IPTU, corresponde a R$ 2.585.955,97. Qual o valor total inscrito em dívida ativa referente à taxa de coleta de lixo no ano de 2019? Resposta número 2. O valor inscrito em dívida ativa no exercício de 2019, alusivo à taxa de coleta de lixo, corresponde a R$ 1.308.944,71. Obrigado. Peço ao secretário que dê continuidade com os recebimentos de matéria do Legislativo. Recebimento projeto de lei número 13/2020-L, autor vereador Rafael da Hípica, dispõe sobre a sanitização em veículos, viaturas da Prefeitura Municipal de Mairinque e outras providências. Recebimento projeto de lei número 14/2020-L, autor vereador Rafael da Hípica, dispõe sobre a criação de túneis de descontaminação no município de Mairinque e da outras providências. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 76/2020, diante da crise sanitária que o país tem enfrentado nos últimos dias, a economia sofreu fortes abalos, gerando desemprego, o que tem deixado muitas famílias com dificuldades, o que aumenta a demanda por atendimento nos serviços sociais. Considerado o exposto, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, para que nos informe o que segue. 1. Neste momento de pandemia, quantas famílias estão sendo atendidas? 2. Quais são as atividades realizadas pela Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade de Mairinque para o enfrentamento desta pandemia,
no sentido de não deixar as famílias em situação de extrema vulnerabilidade. 4. Foram realizadas campanhas para arrecadar gêneros alimentícios, de higiene, agasalhos, cobertores e outros. Quanto foi arrecadado até o momento? 5. Quantas cestas básicas foram distribuídas até o momento? 6. As pessoas em situação de rua estão sendo amparadas pela Secretaria de Assistência Social. Quais medidas têm sido tomadas? Gabinete do Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 76/2020. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, diante desta pandemia que estamos assistindo, nós temos visto aí muitas famílias desempregadas, passando. Então, nós estamos questionando a Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade para que nos dê informações das famílias, quantas famílias estão sendo assistidas, como elas estão sendo assistidas, como tem sido a campanha aí de doação de cestas, se é que está havendo, quantas pessoas de ruas também nós estamos fazendo questionamentos, elas estão recebendo alguma coisa, queremos saber quantas cestas básicas, enfim, foram destinadas a essas famílias, que trabalho, enfim, vem sendo feito pela assistência social em relação a essas famílias hoje que estão aí em vulnerabilidade, com dificuldades, inclusive de alimentação. Aí eu peço, então, a aprovação dos senhores para esse requerimento. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 76/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Eu gostaria, primeiramente, de destacar o meu voto favorável a este requerimento, tendo em vista que nós acompanhamos diversas reclamações e pedidos de ajuda de munícipes em estado de vulnerabilidade social decorrente a esta pandemia, na internet, nos bairros, e eu, particularmente eu, vereador Rafael da Hípica, não vi essa ajuda chegar à população. Nós fizemos um anúncio na tribuna da Câmara no dia 17 de março, antes de termos aqui o primeiro caso confirmado em Mairinque de Covid-19. Hoje nós já temos mais de 40 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, e ao longo desse tempo, quase 2 meses, completam agora dia 17 de julho, nada foi feito, no meu ponto de vista, para atender essas famílias em estado de vulnerabilidade social. Então, eu voto favorável a este requerimento, e eu espero que, mesmo antes de acabar a pandemia, de acabar esta crise decorrente à pandemia, o município de Mairinque atenda as famílias em estado de vulnerabilidade social. Nós vimos o governo do estado enviar 660 cestas, aproximadamente, para o município de Mairinque. Vemos o governo federal pagar ao cofre do município 139 mil e agora mais 5.200.000 que está para cair na conta da prefeitura, e eu não vi o município enxugar e tomar alguma atitude para atender essas famílias. Então, eu voto favorável a este requerimento e eu espero que essa assistência chegue um quanto antes, porque, muito parabéns pelo requerimento, viu, vereador? Quem tem fome não espera. E, infelizmente, estão tendo que esperar, tendo em vista a morosidade do Executivo. Isso é aqui minha fala e voto favorável a este requerimento. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 76/2020. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Por favor, vereador, se aproxima mais do seu celular. Aqui, assim. Melhorou? Voto favorável a esse requerimento, parabenizar o vereador Túlio Camargo pelo requerimento e dizer que tem o meu apoio no requerimento, tá, vereador Túlio Camargo? Favorável e tem meu apoio nesse requerimento. Eu concluo aqui a minha fala, presidente. Obrigado, Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento 76/2020. Obrigado. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Os questionamentos do requerimento estão muito bem feitos. Isso vai mostrar com maior clareza para nós as ações que o Executivo fez ou deixou de fazer.
Mas eu vou aproveitar aqui o momento para dizer das 942 cestas que vieram do governo estadual, que tem cerca de 100 pessoas que seriam beneficiadas, mas não foram localizadas pela assistência social. Existe uma lista no site da prefeitura em que a gente tem que alertar as pessoas para procurarem, né? Porque elas são beneficiárias, estão lá, são pessoas que têm o cadastro único e não foram localizadas para receber essas cestas básicas. É só, presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 76/2020. Deu para pedir a parte. Está travado aqui. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 76/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 77/2020. Considerando a edição do decreto número 6.658, que declarou situação de emergência no município de Mairinque, e do decreto número 6.661, que declarou estado de calamidade pública no município de Mairinque para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através dos setores competentes, para que nos informe o que segue. 1. Após a edição destes decretos, quais foram as ações tomadas para o enfrentamento desta pandemia? 2. A Prefeitura estruturou o sistema de saúde do município a fim de receber casos suspeitos de Covid-19? 3. Quantos aparelhos respiradores possui o setor de saúde de Mairinque? 4. O pronto atendimento municipal está preparado para receber pacientes com sintomas de Covid-19? Se sim, quais medidas têm sido tomadas para os casos suspeitos e casos confirmados? 5. Durante a vigência desses decretos, a Prefeitura concretizou a aquisição de materiais, EPIs, equipamentos médicos, respiradores, medicamentos e demais insumos para a saúde? Sim, relacioná-los com valores de fornecedores. 6. Ainda, a Prefeitura realizou a contratação de profissionais para o enfrentamento à pandemia do coronavírus? Se sim, quantos e para quais funções? 7. A Prefeitura firmou contrato com empresas prestadoras de serviços durante a vigência dos decretos número 6.658 e 6.661. 8. Se positivo, 7. Qual o serviço prestado, valor, modalidade de licitação realizada? Relacionar cada empresa com o envio de cópia dos contratos. 9. Qual o valor empenhado até o momento para enfrentamento ao coronavírus? 10. O município de Mairinque recebeu algum repasse do governo federal ou estadual a fim de custear as medidas de enfrentamento a esta pandemia? Se sim, relacionar os valores e justificar o uso desses recursos. Gabinete do Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 77/2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, Peço a por 5 palavra. minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, com o decreto do prefeito, e que nós aí demos, então, carta branca a ele, para administrar com inteligência, com sabedoria, essa terrível crise, como os outros municípios estão fazendo. Então, nós estamos aqui questionando o prefeito, depois desses decretos, quais ações efetivas ele tomou no sentido de se combater, né, essa pandemia, no sentido de orientar a população, no sentido de fiscalizar aquilo que está errado. E a gente questiona também como é que a prefeitura vem procedendo em relação aos casos suspeitos, de que forma ela está fazendo esses encaminhamentos, as interações, até que ponto o nosso município está preparado para receber alguma pessoa, se é que nós temos respiradores. E aí a gente faz outros questionamentos também. Se foram admitidos novos funcionários da saúde para dar uma melhor atenção à população em relação a essa enfermidade. A gente pergunta também, senhor presidente, se foram adquiridos equipamentos, né, EPIs, máscaras, aventais, se foi adquirida alguma coisa nesse sentido em favor da população, se houve algum trabalho de sanitização, de desinfecção, que a gente realmente não viu nada também. Aliás, esse requerimento é justamente porque a gente não está vendo nada. Então, essa é a nossa preocupação, é saber o que a administração tem feito para enfrentar essa pandemia.
né? A gente cobra da população que usa máscara, que procure fazer isolamento social, procure fazer distanciamento social. Claro, aqueles que puderem, quem não puder vai fazer o quê? Tem que trabalhar, né? A gente entende. Mas em relação ao executivo, que é a nossa função, a gente continua, então, questionando se ele contratou alguma empresa para fazer algum tipo de trabalho contra essa pandemia no município, se contratou, que empresa é essa, quanto gastou, e a gente pergunta qual o valor empenhado até o momento, né, de gastos, né, em relação a essa enfermidade, e também receitas, se a prefeitura tem recebido algum valor do governo estadual, do valor do governo federal, e se tem recebido, qual o valor e quanto ele vem utilizando, né, de que forma ele vem utilizando no combate, como eu disse, ao coronavírus. Então, são questões que nós gostaríamos de saber do Executivo, acho que é importante, que a população tem nos questionado sobre tudo isso, a gente vê aí nas redes sociais todos os dias, né? Então, são cobranças que nós temos que fazer como fiscais do povo e que estamos aí realmente preocupados com essa terrível onda, né, que está uma onda avassaladora desse corona, que está realmente nos preocupando a todos. Vejam os senhores que acaba de ser confirmado há pouco tempo, mais uma morte do coronavírus em Mairica. Então, já estamos com 3 mortes. Isso, a gente sabe que é só o começo, né? Nós estamos ainda no comecinho dessa pandemia, aqui na nossa região, na nossa cidade, infelizmente. Então, é importante que se tome medidas de prevenção por parte da autoridade pública, por parte do Executivo, que tem essa responsabilidade. Conto com o apoio dos senhores e obrigado por essa oportunidade. Continua a discussão, requerimento 77/2020. Essa palavra? Acho que eu e mais alguém falou. Quem pediu a palavra? Você depois Rafael primeiro. Pode passar para o Rodrigues. Rodrigues. Primeiro. Com a palavra só queria manifestar. Com a palavra do Rodrigues por 5 minutos. Presidente, muito obrigado. Só gostaria de manifestar o apoio a esse requerimento. Eu acho que o vereador Túlio tem total razão em relação aos seus questionamentos, né? Essa questão de tentar cuidar da saúde. O prefeito tem a total responsabilidade com a saúde dos munícipes. E um fator importante que eu acho que deveria ser lembrado aqui, eu sempre falo que Mairica, devido ao seu orçamento, governa prioridades. Mas nós demos uma carta branca para o prefeito para fazer remanejamento de 15% do orçamento do município. Então, eu acredito assim, se necessário for, pela questão do momento em que vivemos, que estão passando no país e no município, consequentemente, se o prefeito tiver que fazer esse remanejamento, que seja o remanejamento em prol das vidas de Mairica, em prol de tentar solucionar os problemas. E, de uma certa forma, é lógico que talvez não chega aos governantes majoritários do Estado, mas seria o momento do governo do Estado, das entidades, dos órgãos públicos do Estado, tomar uma certa precaução maior em relação aos pequenos municípios que são desalentados, que é o nosso caso, aqui que não temos um hospital, temos simplesmente um PA para atender a sociedade, e ficamos à mercê dos municípios maiores da nossa região, que no caso aqui seria Sorocaba, e caso precisar ser internado, tem que entrar na fila do CROSS para poder ser designado para outra região, para outra cidade. Então fica aí o pedido, o apelo, de uma certa forma. Bem provavelmente, talvez essa fala não venha chegar aos ouvidos dos grandes governantes, mas que eles ficam brigando, de uma certa forma, na questão política, usando a doença para fazer politicagem, de uma certa forma, e deixar de cuidar da sociedade. Ver realmente quais são as necessidades que os cidadãos brasileiros precisam da saúde. Então, seria uma hora de gente deles reaverem, né? Nós realmente praticamente não temos recursos, mas, porém, nós demos ao prefeito aí uma carta branca para ele que pudesse remanejar, vou repetir aqui, 15% de algumas partes possíveis, e que, se necessário for, então, que usar esse dinheiro nesse momento, se necessário for. Isso é que a minha fala para o senhor presidente, e tem meu apoio, requerimento do vereador Túlio. Obrigado, vereador. Continua a discussão, o requerimento 77/2020.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nossos vereadores, já gostaria aqui de manifestar meu voto favorável a este requerimento e complementar falando que exatamente o que o vereador Túlio Camargo disse, que faltam ações efetivas. Nós não estamos vendo nenhuma ação efetiva por parte do Poder Executivo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um copia e cola. Então, sai um decreto do governo do Estado, ele copia e adequa para a nossa realidade. Mas Mairim que tem as suas peculiaridades. O STF mesmo já decidiu que os municípios precisam e devem e podem tomar ações para defenderem a sua cidade quando se diz respeito ao não contágio do coronavírus. E, infelizmente, nós não vimos nada. Não vimos as crianças, mais de 13 mil alunos, né, na rede pública de ensino de nossa cidade, 10 mil da rede municipal e mais 3 da rede estadual, não tem nenhuma assistência com kit alimentação. Não vimos. Muitas crianças, infelizmente, só têm uma alimentação completa na escola. Muitas crianças. E agora? E neste momento aí de quase 2 meses, onde eles estão sem atividade? Qual que é o auxílio do poder público? Não há. Não se sabe nada. Os casos aumentando, nós pedimos barreira sanitária via ofício, nada foi respondido. Precisamos criar um projeto de lei e apresentar, que até foi recebido hoje. Então, nós precisamos, de fato, ter uma ação mais concreta por parte do Poder Executivo, que é quem tem os caminhos, os recursos e até o instrumento humano para poder combater esta pandemia em nosso município. Nós vimos muitos municípios aqui fazendo ações para contingenciar a despesa. E Mairim, que infelizmente não houve uma ação para contingenciar a despesa. Não houve. E precisa ter. Precisa ter porque a nossa preocupação é pós-pandemia. Como que terá a saúde financeira dessa cidade? Então, parabéns pelo requerimento, voto favorável. Eu espero que as ações concretas por parte do Poder Executivo comecem a acontecer. Rodrigues lembrou muito bem, né? A Câmara, na sua maioria, aprovou 15% de remanejamento. O prefeito deve utilizar nesse momento agora. Ele pode utilizar. A Câmara, na sua maioria, aprovou. Infelizmente, nós não estamos vendo nada. Mas eu espero que isso comece a acontecer em benefício à população. Passou um carro aqui, eu não tenho. Encerro aqui minha fala e já quero votar favorável a este requerimento. Obrigado, Rafael. Continua a discussão, requerimento 77/2020. Com a palavra. A palavra, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Quero parabenizar o vereador Túlio pelo questionamento e aproveitar o momento que nós estamos passando nos municípios e dizer que verbas estão vindo do governo do Estado, do governo federal. E quero deixar aqui um agradecimento ao deputado Itamar Borges, que tem enviado verba para a área de saúde, junto com Baleia Rossi, para o nosso município. E mais, são 2 deputados que, na eleição passada, foram bem votados. Quero deixar aqui também a cidadã, a Leão, que trabalhou junto com Itamar Borges e Baleia Rossi, que conseguiu muitas verbas junto com esse deputado, com os deputados, junto com esse vereador. Então, quero dizer ao Túlio aí que realmente as verbas estão vindo e nós vamos ter um esclarecimento para onde está indo essas verbas, esses valores que chegaram ao nosso município. Obrigado. Obrigado, hein? Seria só isso. Continua a discussão, requerimento 77/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Então, falando sobre as verbas, é importante citar esse momento também o que o município já recebeu, que foram, no dia 1/4, R$ 93.704,
e no dia 13/4, 139.673, que são verbas específicas para uso do Covid. E agora, o que o governo estadual está fazendo, os deputados que tinham indicado verbas para a saúde, de um modo geral, e no meu caso tem uma emenda da deputada Alessi Brandão, de R$100 mil, o Estado também está passando essas verbas especialmente para o uso do Covid. E também temos o caso do governo federal, que vai enviar para o nosso município 5.800.000 também para uso na saúde. Isso é importante nesse momento, porque, como bem foi falado aqui, a gente sente que isso vai perdurar por muito tempo ainda. Obrigado, presidente. O requerimento tem o meu apoio. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 77/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Aos contrários, queria se manifestar. Requerimento 77/2020, aprovado. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com a leitura da moção. Moção número 9/2020. Vereador Carmo Túlio Martins Camargo, da Câmara Municipal de Mairim, Estado de São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço o arquivamento dessa moção. A pedido do autor, a moção está arquivada. As indicações de número 244 a 252 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com o recebimento de terceiros. Recebimento do ofício número 112/2020 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Logística e Transportes. Assunto: encaminha requerimento número 11/20, de autoria do vereador Rodrigues, solicitando a doação de uma máquina niveladora tipo Patrol para o município de Mairim. Recebimento do ofício número 245, de 26/2/2020, do Departamento de Estrada de Rodagem. Recebimento do ofício número 5/20, da Saneaqua. Referência Covid-19. Comunicado. Recebimento do ofício número 359/2020, da Caixa Econômica Federal, referente a crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Recebimento do ofício número 389/2020, da Caixa Econômica Federal, referente a crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Recebimento do ofício número 390/2020, da Caixa Econômica Federal, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Recebimento do ofício número 391/2020, da Caixa Econômica Federal, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Terminado o expediente, não havendo ninguém inscrito no tema livre, não havendo a ordem do dia, eu quero agradecer a presença dos senhores vereadores, os internautas que estão assistindo, anunciando que na próxima segunda-feira continuaremos as nossas lives de sessão ordinária, e se houver extraordinária também faremos da mesma maneira. Desejando a todos uma ótima... Questão de ordem. Só para uma questão de ordem. Questão de ordem. Só para Senhor presidente. Aqui, então vai funcionar normal a sessão na segunda-feira da comissão do Rodrigues, o Rafael da Hípica e do vereador Paulo Marrom? Bruno, aí fica a critério do presidente da comissão. Não sei como que ele vai fazer, Bruno. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Se ele marcar, vai ser o Rafael pediu primeiro. Questão de ordem, senhor presidente, por gentileza. Deixa o Rafael falar.
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael da Hípica, por favor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. A primeira questão que eu gostaria de tocar é que eu peço, por gentileza, ao senhor presidente, que está fazendo uma gestão junto ao departamento jurídico da Câmara, para que nós viabilizéssemos com a máxima urgência o parecer jurídico da Câmara para com o projeto de lei de minha autoria 1314/2020, que cria o plano de sanitização no município. E nesse plano de sanitização, assim que aprovado ele e o recurso do governo federal venha, o prefeito ele terá que fazer o quê? Implementar esse recurso na sanitização de nossa cidade. E a segunda questão, o Rodrigues vai falar sobre a possibilidade de uma audiência pública. O presidente da comissão está organizando para dar publicidade a essa gestão da nossa comissão. E eu gostaria de finalizar falando, senhor presidente, que eu sugiro aos vereadores que, através de uma comissão, acho que até pode ser a de Orçamentos e Finanças, mas se não for, que seja através de 1/3 dos vereadores, nós possamos promover uma audiência online com o Conselho do Executivo que está fazendo a crise do coronavírus em Mairinque, porque nós precisamos saber quais ações ele vai tomar, tanto no âmbito educacional, dos servidores, da questão financeira do município, até mesmo nas pessoas que hoje encontram-se em estado de vulnerabilidade social. Qual é o planejamento do prefeito? Qual que é o plano de estratégia para voltar às atividades? Então, nós precisamos ouvir isso dele, tanto na questão educacional, nas escolas, também na questão econômica, contingenciamento de despesa e na sanitização e pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, eu deixo essa sugestão. Eu acho importante nós termos esta audiência com o Conselho do Executivo para que nós possamos ouvir deles qual é o plano de gestão para voltar à normalidade do município de Mairinque. Eu deixo essa sugestão. Eu gostaria que nós debatêssemos essa possibilidade depois da sessão, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao Rodrigues. Questão de ordem, vereador Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, em relação à LDO, que o Paulinho Marrom, que faz parte da comissão permanente. Paulinho, está me ouvindo aí, Paulinho? Estou ouvindo, nosso vice-presidente. Então, eu gostaria que, se possível, comunicar aos membros se a gente poderia fazer essa reunião na quinta-feira, às 11 horas, pelo fato de que eu conversei com o Chiquinho e ele precisa até na quinta fazer a publicação no Diário Oficial. E por que às 11 horas? Porque eu estou com o irmão enfermo, eu vou ter que passar a noite com ele no hospital da quarta para quinta. Talvez eu não chegue a tempo. Então, eu gostaria, se vocês entendessem e pudessem, a gente fazer essa reunião para poder esclarecer como a nossa Constituição permite que o orçamento seja um orçamento participativo, onde as pessoas devem expor as suas ideias, fazer os seus pedidos para que se criem políticas públicas. Então, aproveitar um ensejo aqui, porque certamente tem alguém que esteja nos acompanhando. É importantíssimo que a sociedade participe de audiência pública, traga suas reivindicações para que nós possamos, de uma certa forma, fazer uma emenda dentro da LDO para que, se possivelmente, talvez, essa emenda venha ser concretizada no ano seguinte, no ano subsequente. Então, essa é a importância de ter um orçamento participativo, com a sociedade participando. Obviamente que depois, nós estamos na questão de pandemia, vai ter que digitar lá, fazer o seu pedido através lá no site da Câmara, pede, e aí nós, fazendo parte da comissão, faremos as emendas, se possível ser feita a emenda, para que talvez venha criar uma política pública, ou seja, melhorar a condição de vida da comunidade, da sociedade. Então é importante que aqui o convite ao pessoal do terceiro setor, que são as ONGs, são as entidades, a participarem, se puderem participar dessa audiência pública na segunda-feira, assim, se for decidido na reunião de quinta, que participem. A administração pública ela precisa de ter o conhecimento das demandas do município. Muitas das vezes a gente mora no bairro, passa próximo à rua, mas não tem o conhecimento pleno da dificuldade, da demanda de cada rua. Então, é importantíssimo a sociedade trazer as organizações do terceiro setor, como já citei aqui, as ONGs,
às comunidades, trazer suas demandas ao conhecimento dos seus representantes, para que a gente possa estar fazendo as emendas cabíveis. Agradeço a todos aí e gostaria de contar com a presença de todos na audiência pública. Vereador Rodrigues? Oi, meu querido. Vereador Rodrigues, alô? Vereador, alô? Oi, estou te ouvindo, Paulinho Marrom. Então, pode contar comigo na quinta-feira, dia 11, 11 horas da manhã, então, que a gente está lá. Ok, obrigado, então. Rafael também? Confirmado, companheiro. Pode contar com o meu apoio. Ok, obrigado, então. Questão de ordem, vereador Bruno Tan. Tá travado, Bruno, lá? Ok. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço aos senhores vereadores, agradeço aos internautas que estão nos assistindo. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos.